Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus, que negam a ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva, e assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será a esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor de o Deus de Abraão, de o Deus de Isaac, de o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, já no Antigo Testamento é indicado, o próprio Jesus diz isso aos saduceus, é indicado a ressurreição. E quem indicou a ressurreição foi Moisés, na sarça ardente. A sarça ardente é chamada a manifestação de Deus no Monte Sinai. Vocês sabem o que é a sarça ardente? Não é uma fogueira, mas Deus se aproveitou de uns gravetos que estavam lá no monte. E quando Moisés ia subindo, esses gravetos começaram a queimar, a pegar fogo. Vejam, Deus se utiliza de toda a sua criatura para nos falar, para nos autocomunicar. O que é gravetos? O que a gente entende por gravetos? Gravetos fazem parte da madeira, mas não é madeira, não é? Logo se consome. E a sarça ardente, estes gravetos não se consumiam. E falou para Moisés. E falou o que primeiro? Moisés, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que tu estás é santo. A primeira coisa é que as coisas de Deus são sagradas. As coisas de Deus são sérias. As coisas de Deus são importantíssimas. Não são importantes, mas são importantíssimas. E Deus leva o que Ele faz a sério. Nos pede também que levemos a sério. Que não brinquemos com as coisas sagradas, que não brinquemos com a nossa fé. Por que eu estou dizendo isso? Porque é o mesmo Deus, vejam, que pela voz levantou um homem chamado Abraão. E Abraão caminhou, porque ouviu a voz de Deus. É o mesmo Deus que no seu filho Isaac, também o patriarca, que carregou um feixe de lenha, que
carregou a madeira? Jesus, né? Para o monte. Isaac levou madeira para o monte. Quer dizer, Isaac prefigurava Jesus. Jesus é o novo Isaac. Deus poupou o filho de Abraão, o Isaac, mas não poupou o seu próprio filho. Veja, Isaac leva a madeira para ser imolado. Jesus leva a madeira e foi imolado nela. Isaac levava a madeira para que Abraão fosse fiel a Deus. Deus pede o Isaac de Abraão. E por sua fidelidade ele mostra a Deus que tem fé e em imolar. Jesus leva a madeira para ser fiel ao Pai, para morrer por nós, para nos redimir, para nos perdoar, para nos salvar. Vejam. O terceiro patriarca quem é? Jacó. E Jacó é o patriarca da ressurreição. Quando sobe também na montanha e se agarra com o homem de Deus, o próprio anjo, e passa a noite toda em combate, em luta, e no final o anjo diz: solta-me que eu tenho que voltar. E ele diz o quê? Eu só te solto quando tu me abençoares. A bênção é a ressurreição. A bênção é a glorificação. Então já temos no Antigo Testamento, veja, todos os sinais prefigurativos do Novo Testamento da que vemos hoje. E esse debate dos saduceus, que o próprio texto diz já no início que eles não acreditavam na ressurreição, mas negavam. Fundamentava esta negação, que ressurreição não existia, mesmo sabendo dos escritos dos Macabeus. Primeiro Macabeu, segundo Macabeu, são 2 livros do Macabeu. Esta família todinha aqui, narrada hoje na primeira leitura, de 9 pessoas, o pai e a mãe e mais 7 filhos, chamados 7 irmãos. Vejam que por não comer carne de porco, não porque ser porco, por causa que é um animal, e aqui é interessante a gente ter bem claro o que os Atos dos Apóstolos dizem na visão do apóstolo Pedro. Eu vi um grande lençol que tinha todos os animais puros e os animais impuros. E a voz disse a Pedro: Pedro, não chame de impuro aquilo que eu criei e vi que era bom. Não porco ser porco, mas porque o porco foi sufocado e sacrificado a um Deus falso, aos ídolos. O homem que obedece à lei de Deus, o homem temente a Deus, não pode comer tais carnes, porque comer tais carnes é um Deus falso. É ser idólatra também. Por causa dos mandamentos, por causa do Deus verdadeiro, o Senhor Javé, eu não comerei. Antíoco, o rei, na época, 200 anos antes de Cristo, vejam, o pai, a mãe e os filhos disseram: não, eu não como. Porque se eu comer, eu estou dizendo publicamente e claramente que eu estou negando o meu Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, diante de quantas idolatrias que o mundo nos oferece, que o mundo nos propõe para negar a nossa fé, a fé católica, os 5 mandamentos da Santa Igreja de Deus, os 10 mandamentos da lei de Deus, e que nós nos curvamos e que nós adoramos. Veja, parece não ter muita importância, muito valor. Alguém que pode escutar essa leitura ou me ouvir pode dizer: mas será que Deus quer isso mesmo? Por causa de uma carne de porco, que
que eu deixe me matar, que eu me deixe torturar, que eu sofra por causa disso. Parece que para o século XXI isso não faz sentido. Bem como eu estou evidenciando esse final de semana, no 32º domingo do tempo comum, que o pedido que a igreja faz, que é um mandamento, se abstesse, veja, de carne na sexta-feira santa, parece que é um pedido também, que é um mandamento que não faz sentido. Enquanto nós, primeiro, não fazemos o jejum, é o dia que mais a gente come, porque a gente faz comidas típicas. O bredo, o que bebe, a peixada, a gente faz comidas típicas. E enche o bucho. É o dia que mais a gente come, não faz jejum. Não pode beber, mas tem gente que compra 5 litrão de carreteiro, não é? E fica biruta. Não pode beber, não pode beber cerveja, não pode beber cachaçinha, né? Tem que falar assim, cachaçinha, né? Com muito carinho, né? Não pode beber uísque, né? Mas pode encher o tanque. Minha mãe diz outra coisa que eu não posso dizer. O tanque de vinho. É o dia em que mais a gente profana nosso Senhor. O dia que mais a gente é idólatra. O dia que a gente não conhece o nosso Salvador. A gente passa o ano todinho se esforçando, e nesse dia que é para a gente dar prova, a gente relaxa, não é? Abre a estribela e tudo, não é? Se enrola de ladeira abaixo. Sobretudo aqui no outeiro, né? Que tem ladeira. Pronto. Só é botar em ponto morto que o carro desce, meu filho. Não é assim? Vejam. A família de hoje disse que nós podemos ser mais fiéis, mais obedientes e mais conscientes da nossa fé. Cada um deu o seu testemunho publicamente, deu a sua vida. Foi martirizado, vejam. E a mãe desse último filho, um adolescente, que o rei esperava que por ser adolescente ele não fosse firme, não fosse forte, tivesse medo e deixasse, tivesse medo da morte. E quando o rei disse: come essa carne que eu vou poupar a tua mãe. Veja, colocou até a mãe. Qual é o filho, né, para não poupar a vida da mãe? Não baixaria a guarda, mas ele fez de conta que não estava entendendo. E o rei se voltou para a mãe e disse: fala com teu filho, para que ele coma, e eu poupo a tua vida e poupo a vida dele. E a mãe falou em outro dialético, em outra língua, e disse: meu filho, sede forte, sede firme, honra a fé do teu pai, honra a fé dos teus irmãos que deram a vida por ti, não é? E honra a Deus. E ele disse: e tu, malvado, raposa, adorador de falsos deuses, tu irás me tirar a vida, eu irei para a glória de Deus, para os céus, e tu irás para o inferno, para a perdição eterna. Ele disse diante do rei, na cara do rei. O rei ficou tão irascível, um ódio terrível, que ódio só é do cão, não é? Só é do diabo, e trucidou a mãe e ele a fio de espada. Mas por que eles fizeram isso? Foi por fidelidade a Deus? Foi. Foi para obedecer os 10 mandamentos? Foi. Veja. Mas foi porque acreditavam na vida eterna. Acreditavam na ressurreição. E se nós, meus queridos irmãos e irmãs, acreditamos nos céus, acreditamos na vida eterna e na ressurreição, para que ter medo da morte? Para que, mesmo que eu ame a minha mãe e o meu pai, os meus familiares, por que entrar em desespero quando a pessoa morre?
Se eu sou cristão católico e minha fé diz que eu creio na vida eterna, assim Jesus disse àquelas duas irmãs de Lázaro, Marta e Maria, quando depois de 4 dias, logo foram avisar Jesus, mas Jesus estava em missão e disse o quê? A morte de Lázaro é para a glória de Deus. Nossa morte é para a glória de Deus. É no tempo de morte, sobretudo. Vejam, o apóstolo Paulo diz que ela é o último inimigo a ser vencida. Não é? Foi um texto de domingo passado. E a nossa fé é provada neste momento. Neste momento, a fé de quem está morrendo, se for de doença, sobretudo, que vai matando aos poucos, não é? Ele vai morrendo aos poucos. Quando é morte rápida de acidente, não tem nem tempo, mas quando é de doença, sobretudo para o doente, a fé. E quem ama o doente está acompanhando também, dá um testemunho da fé. Essas perguntinhas, pelo amor de Deus, viu? Por que, Senhor, tão cedo fulano foi embora? Aí fica condenando os velhos, porque é velho, tem que morrer logo, não é? Por que fulano tão velho? Já viveu muito, por que não morre logo? Mas veja só, não é? Como a gente é ruim quando a gente é mau. A gente é ruim, viu? Porque amando um, a gente condena o outro logo. Querendo colocar um para o céu, a gente coloca o outro para o inferno. Isso é justiça? Não é. Para defender uma pessoa, a gente mata a outra. Como é que é isso? Que defesa é essa? A gente tem que defender a vida, não os particulares das pessoas, mas a vida na sua totalidade. Veja como Jesus é exigente e pede. Não pede amor apenas próprio, temos que ter tempo. Não pede um amor egoísta apenas por uma pessoa, mas Jesus, no nosso particular, pede um amor universal por todos. Todos nós somos da raça humana, mas todos nós somos filhos de Deus. E quando Jesus foi lá em Betânia, e Lázaro já estava sepultado e podre, vejam, as irmãs receberam bem à porta, não da sepultura, viu? Mas da colônia, não é do bairro, podemos dizer assim, do sítio. E elas disseram assim: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus diz o que para ela, meus queridos irmãos e irmãs? Se creres, verás a glória de Deus. E a glória de Deus é a ressurreição. Vejam, independentemente de Jesus o ressuscitara ou não, mas Lázaro ia ressuscitar para a glória de Deus. A glória, a ressurreição não é para bater o nosso pé no peito e dizer, nós temos fé, veja quando ele tinha fé. Não, a ressurreição é para a glória de Deus, é a força de Deus em nós, mas para mostrar aquelas pessoas que não tinham fé, e mesmo para Marta e Maria, viu? Para Marta e Maria. Maria que fez aquele gesto tão bonito de sentar aos pés de Jesus e ouvir Jesus, e Jesus disse, tu escolheste a melhor parte. Não é? Maria que quebra um vidro de perfume mais caro e lava os pés de Jesus, banha os pés de Jesus. Vejam, mas Maria também não acreditava na ressurreição. Eu sei, Senhor, que Ele ressuscitará no último dia. E Jesus não estava falando dessa ressurreição no último dia. Jesus estava falando na ressurreição da vida eterna. Por isso que disse, Lázaro, vem para fora. Para dizer que, vejam, a coisa mais sublime, mais autêntica, não é apenas ressuscitar um corpo. Esse corpo, viu? Os profetas do Antigo Testamento faziam isso. Depois de Jesus, os apóstolos fizeram, não é? Depois, Paulo fez, ressuscitou muitas pessoas. O grandioso não é isso.
O grandioso é ressuscitar as pessoas para a vida eterna, não apenas para este mundo, mas para a vida eterna. E Jesus mostra que Ele é o Senhor da vida. E termina o Evangelho de hoje dizendo o quê? É o Evangelho de São Lucas, capítulo 20, versículo 38. Vejam, eu sou o Deus dos vivos e não o Deus dos mortos. Pois todo que vive, não é? Vive para Ele, para o Senhor. A nossa vida pertence ao Senhor. E se nós vivemos uma vida aqui para o Senhor, a nossa vida será uma vida eterna para o Senhor, para a glória de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.